Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o emagrecimento saudável. Muito bem, guardem isto. A gordura se deposita sobre o corpo em função da ou das causas que a provocam. Então a gordura daqui tem uma causa, da barriga tem outra, da coxa tem outra, certo? E da parte superior tem outro tipo de causa. Então vamos falar assim, quais são os tipos de gordura que nós temos? Primeiro, a gordura alimentar, que é essa gordura da face, pescoço e dorso. Segundo, a digestória, pegando abdômen e flancos, certo? Terceira, a gordura circulatória ou hormonal, que pega os membros superiores e pega os membros inferiores. Vou falar dos culotes também, que tem causa hormonal e familiar, pegando sempre pacientes mais magros, o que eu vi ao longo desses 51 anos, pessoas sempre mais magras, isso é hereditário. Causa alimentar, agora. Quando você inicia um processo de engorda, você começa a engordar, o primeiro lugar que se concentra a gordura é no rosto. Do mesmo modo, da mesma maneira, quando se inicia um processo de perda de peso, quando você começa a entrar num processo de perda de peso, fazer emagrecimento, a gordura começa a desaparecer aonde? Aqui mesmo, em primeiro lugar, também no rosto. Ok? Veja bem, como é que se comporta essa gordura? Esta gordura apaga o pescoço, incha a bochecha, faz o queixo cair em cascata, se desliza em direção ao ombro e ao dorso, aqui, só até aqui, mas nunca se arrisca abaixo da cintura. Ela nunca vai para o abdômen. Agora, a causa digestória. Nesses 50 anos, 50% dos meus pacientes eram nervosos, são nervosos, e 50% dos pacientes possuem causas digestivas dessa gordura digestória. São nervosos? Quem são os pacientes nervosos? São aqueles pacientes que moram em grandes metrópoles, em grandes centros, né? Quando saem da cidade, vão para o campo, para o verde, para um lugar mais calmo, para uma fazenda, eles comem mais e mesmo assim emagrecem. É desse jeito. Por quê? Porque eles se veem livres do estresse, certo? Fator determinante nesse tipo de causa, porque ele aumenta o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse que propicia ansiedade, depressão, mais vontade de comer, principalmente doces, o que aumenta a resistência insulínica, que é a causa principal da obesidade. Com gordura na barriga e, por outro lado, também, eles não queimam a gordura. Fica difícil, realmente, eles engordam, tá bom? Voltando à causa digestória novamente, do abdômen e flancos, conforme falamos, tá bom? Flancos e abdômen. Por que o abdômen tem mais gordura? O abdômen é a parte do corpo com maior quantidade de células gordurosas. Por isso tem uma tendência de crescer mais. É por causa disso. O abdômen sempre cresce mais. As gorduras sempre se acumulam mais ali. Causas desse tipo de gordura. Prisão de ventre. Prisão de ventre é muito comum mais em mulher. Por que é mais comum em mulher? Porque as mulheres, normalmente, elas têm dificuldade de deixar crenças passadas, elas não se libertam dessas crenças passadas e elas se ficam presas, né? Daí constipação. Então é muito comum as mulheres ficarem com constipação, prisão de ventre, que precisa ser tratada porque tem gente que fica aí 10 dias, 15 dias, 20 dias sem evacuar, a barriga vai crescer, tá bom? Um pouquinho de água aí, alguns cereais integrais e verduras, verdes, essas coisas todas, e vegetais, né? Vai melhorar bastante isso aí. Segundo lugar, química digestória. O que é química digestória? Isso para mim é fundamental. Se a gente não tiver uma química digestória normal, você faz, a barriga cresce rápido e fácil. A química digestória se baseia na dissociação, certo, da proteína que você ingere com o carboidrato. Você não pode comer proteína com carboidrato junto, porque você vai fermentar, vai formar uma série de coisas e vai formar gordura na barriga. Então você tem que separar a proteína do carboidrato. Você pode comer proteína com gorduras boas, certo?
e carboidratos com gorduras boas. Você pode comer proteína com proteína, carboidratos com carboidrato, mas não misturar a proteína com carboidrato, tá bom? Terceira causa, intolerância ao glúten. A intolerância ao glúten causa aquela doença celíaca, certo? O trigo, no caso, que é o principal fonte de glúten, é o trigo, tá? Ele que dá uma série de problemas, tá entendendo? Ele destrói toda a parede do intestino, ele inflama o intestino, certo? E deixa o intestino com uma série de alterações. Tá? E essas pessoas, geralmente, graças a Deus, é 1% só desses pacientes que têm intolerância ao glúten, certo? Para fazer o diagnóstico de intolerância ao glúten, você tirando um pedacinho do duodeno, lá com a biópsia, com uma endoscopia digestiva, você faz o diagnóstico. Agora, tem a sensibilidade ao glúten, que é um pouco diferente, que cada vez está aumentando mais e as pessoas não sabem disso aí. E está aumentando cada vez mais. Outra causa, barriga de trigo. Isso aqui foi o Dr. Williams, um médico cardiologista americano. Ele tem um livro chamado Barriga de Trigo. Quem lê esse livro Barriga de Trigo vai ficar impressionado, vai tirar o pão na mesma hora. Porque ele fala que as pessoas que tiraram o pão, na orientação dele, na sequência do trabalho dele, perderam meio quilo por dia. É muita coisa, só de tirar o trigo, certo? O trigo, a digestão do trigo tem uma substância, um carboidrato chamado amilopectina, que ele é a maior quantidade de carboidrato que existe em qualquer tipo de carboidrato, de açúcar que existe em qualquer tipo de carboidrato. Chama-se amilopectina. O grande problema disso aí é a amilopectina, que ela aumenta a glicemia e, consequentemente, com o aumento da glicemia, aumento da resistência insulínica. Quando a gente fala de aumento da resistência insulínica, nós estamos falando de obesidade, tá bom? A digestão do trigo libera compostos, olha como é que funciona isso aí, semelhantes a quê? A morfina, que gera euforia, que gera vício, tá? O trigo, minha gente, é o maior estimulante do apetite que existe, certo? Agora, água às refeições. Se você tomar água às refeições, você vai diluir, você vai deixar o teu estômago todo diluído e toda a comida, todo o alimento, todo o nutriente que você ingeriu vai ficar diluído. Você vai perder as propriedades normais daquilo que você ingeriu em relação à água às refeições. É para não tomar água às refeições, tomar antes e 2 horas depois. Agora vamos falar da barriga de chope. É aquela gordura visceral, a gordura visceral que está junto das vísceras aqui dentro. Com o aumento da resistência insulínica, eles têm aumento da resistência insulínica e síndrome metabólica. Esses pacientes com gordura visceral, certo? Uma gordura extremamente perigosa. Esses pacientes podem morrer de repente, porque eles apresentam obesidade, eles apresentam hipertensão, eles apresentam dislipidemias, que são alterações do colesterol do triglicérides, eles apresentam apneia do sono. Essas pessoas que têm apneia do sono, elas podem viver 20 anos menos que os outros. Então, a gordura pior que existe é essa gordura visceral, é a gordura do abdômen. Visceral porque ela está junta dos vísceras dentro do abdômen, tá bom? Leite e fast food. Isso aumenta a produção de gases e principalmente da insulina. Mais uma vez aí, ó. Leite e fast food, com formação de gordura, aonde? Na barriga. Quando você tem a desbiose intestinal, ela favorece a formação de obesidade ao longo dos anos. Então, a desbiose precisa ser tratada também. Menopausa e andropausa. Geralmente, os pacientes, quando chegam na menopausa e na andropausa, tem diminuição do metabolismo. Eu quero passar aqui uma informação para vocês, mulheres que estão entre 40 e 50 anos. Todas essas mulheres estão numa coisa chamada climatério. São 10 anos que antecede a menopausa. Então, você fazendo a reposição, fazendo uma modulação desde os 40 anos, você não vai ter esse problema. É importantíssimo. As mulheres não conhecem isso aí. E se por acaso
a mulher tiver hipotiroidismo, às vezes ela nem sabe que ela está com hipotiroidismo, certo? Ela fica 20 anos menopausada antes dela entrar na menopausa. Então é muito importante também saber se a mulher na menopausa não tem hipotiroidismo, tá? Todas têm diminuição do metabolismo. Corrigindo a menopausa e a andropausa não tem problema nenhum. Voltando à causa digestória, dos flancos, tá? O aumento do cortisol que causa isso, tá? Os flancos são os lugares mais difíceis de sair, certo? Os flancos, os culotes e as pochetes são os lugares mais difíceis que tem para sumir quando faz o tratamento da gordura localizada, da obesidade. Em relação aos culotes, são as causas hormonal e hereditária, tá? Em relação aos culotes, aí a gente pode falar algumas coisinhas, né? Patologias que podem estar associadas a miomas e quistos de ovário, tá? 3 em 10 mulheres que têm isso aí, certo? Tomam pílulas anticoncepcionais, certo? Usam anticoncepcional, certo? É difícil de tratar e pode vir associado também ao fibroedema gelóide ou à celulite, certo? E não tem relação nenhuma com a alimentação. Nós vamos para a gordura circulatória, que são nas coxas e nos braços. Não sei se você já foi à praia alguma vez, viu aquelas senhoras com aquelas coxas grossas, aqueles enormes, as coxas, cheias de celulite, certo? Flacidez, varizes, microvarizes, elas têm peso nas pernas, cansaço nas pernas, elas têm insuficiência de retorno venoso e de retorno linfático. Então fica com aquelas coxas grossas. Essa é a gordura circulatória que vocês nunca ouviram falar em livro nenhum. Isso aí fui eu, esse termo que eu usei. Porque tudo que acontece ali dá problema na microcirculação, certo? E ela fica daquele jeito. E fica com essa parte daqui de baixo para cima, certo? Tudo lisinha. Aí elas vão fazer regime, as coxas continuam do mesmo jeito e aqui em cima afina mais ainda. Elas ficam loucas da vida, tá bom? Não tem relação com as dietas. Ela tem presença de sinais de insuficiência de retorno venoso e de retorno linfático, certo? O que acontece com isso aí? Apresenta edema, câimbras, dor, cansaço, peso nas pernas, formigamentos, varizes e microvarizes. Por outro lado, se vocês olham nessas pessoas, elas são cheias de depressão, a perna dela. Aquilo ali é alteração das fibras do tecido conjuntivo, levando à flacidez daquelas glucosaminoglicanos. Se você fizer pegar a perna dela e com o dedo levantar até mais acima, aquela depressão ela some, certo? Porque aquilo é flacidez tissular, devido à alteração da perda do colágeno. Elas perdem totalmente o colágeno, a alteração do colágeno. Então, por hoje é só isso, meus amigos. Um grande abraço para vocês, tá? E até a próxima. Botânica Mineral. A gente faz bem. E o bem